assunto importantíssimo agora, tá? É porque nós estamos falando de algo que gera idolatria, enfim, que é o Cássio, toda a história que ele tem no Corinthians. Você sabe da história também em relação ao Cruzeiro. Uma informação que eu recebi que esquentou é que o Cruzeiro entrou em contato com o Carlos Leite, representante do Cássio, discutiram valores e agora a diretoria do Cruzeiro estuda se vai fazer realmente uma proposta oficial ou não. Foi aquele papo seguinte: quanto você ganha, quanto que ele ganha no Corinthians, aceitaria ganhar isso, tal. Agora, a diretoria lá é nova, né, no Cruzeiro, e é grande, né? Tem Alexandre Matos, Edu Dracena, enfim, muita gente agora para sentar e conversar, o Pelaipe também, muita gente para conversar agora em relação ao Cássio. O interesse é real, o Cássio hoje é banco, né, no Corinthians, e o pior para o Cássio, né? Bom para o Corinthians, mas pior para o Cássio. O Carlos Miguel está salvando o Corinthians nos últimos jogos. Você acha que está chegando o fim de uma era, Vitão? Tá chegando no fim. A era está chegando no fim. Eu imaginava que chegaria ao final do contrato e não seria renovado. E achava que esse ano seria o último ano titular dele e acabaria passando o bastão, como o Zete fez com o Rogério lá atrás, como uma hora chegou o fim do Marcos e tal. Não achei que ele fosse perder a posição esse ano, achei que ele fosse se manter ali até o final do ano, mas agora que ele perdeu a posição, duas situações, né? O Carlos Miguel está jogando muito bem, o que ajuda a diretoria a decidir, porque uma eventual saída dele, não vai sair para o São Paulo ou Palmeiras, que geraria um barulho enorme, para o Cruzeiro, né? Que não é um rival direto, enfim, você economiza bastante na folha salarial, sai o teto do seu clube, né? O teto do time, o maior salário do clube. Num jogador que goleiro não joga reserva, né? Goleiro não é uma coisa que você só se machucar e tomar cartão, não é uma coisa que você precisa poupar, que você precisa fazer grandes, não dá para jogar toda hora, tá? Ao contrário, o goleiro precisa de ritmo, ainda mais um goleiro que, como o Carlos Miguel, que a vida inteira foi reserva, nunca teve uma sequência, tal. Faz sentido, e você a chance de ganhar algum dinheiro, né? Além de esvaziar a folha, você fazer algum dinheiro que no final do ano ele iria de graça. Agora, o Cássio tem o maior salário do time, tem o contrato até o final do ano. O Cruzeiro não vai disputar nada, né? Não é um time que vai disputar título esse ano. Eu não sei se para o Cássio é vantagem ou não. Acho que vai decidir mais dele. Acho que para o Cruzeiro vale. Perdeu o Rafael, que estava mal, que foi para o Grêmio. O reserva entrou, tomou peru. Precisa de um goleiro. O Cássio é um goleiro grande, né? Chegaria com moral. Para o Cruzeiro seria uma boa. Então vai depender um pouco do jogo. Enquanto o Cruzeiro chegaria, né? Porque acabou de mudar o dono lá, o cara do mercado que tem a grana, compra do Ronaldo, talvez queira fazer a moral com a torcida, então gaste um dinheiro fora do padrão, porque o padrão que o Cássio ganha hoje é um padrão de um goleiro de uma década de clube, maior jogador da história do clube. Para alguns, o maior jogador da história. Eu acho um pouco exagerado esse. Para mim, é o maior goleiro, não chega a ser o maior jogador, mas enfim. É esse o salário dele no Corinthians. Para o Cruzeiro, seria uma insanidade, em tese, você igualar essa proposta e tal. Mas não para o cara que acabou de comprar uma SAF, quer fazer moral com a torcida e é um dono que é torcedor do clube, né? Não é só um negociante. O Pedrinho do supermercado lá é cruzeirense fanático, mora em BH e tal. Então vamos aguardar. Agora, para o Corinthians, eu acho que o bom início do Carlos Miguel facilita a negociação. Vai gerar pouco barulho na torcida, para um time que é rival, assim, mas não é rival direto, e eu acho pouco provável que repita o que aconteceu em 2018, uma final de Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, assim. É um time que não está disputando título, nem o Corinthians está. Acho que é uma troca, talvez seja bom para todo mundo, nesse momento. Eu acho o seguinte, Vitão, acho que se o Cássio chegar no Corinthians com a proposta do Cruzeiro em mãos, eu acho que o Corinthians vai acabar liberando ele de graça. Enfim, pela história que ele tem no clube, por essa diretoria também não ter tanta experiência e eles realmente olham o Cássio, né, literalmente, né, de baixo para cima, né, enfim, eles respeitam muito o Cássio. A gente conversou sobre isso na semana passada, né, essa questão do Cássio ser afastado, teve muita palavra do Cássio, né, digo, ser afastado do time titular. Pelo fato deles respeitarem muito o Cássio, acho que se o Cássio chegar com a proposta e falar, me libera,
até pelo desafogo na folha salarial, apesar que o salário do Cássio é grande, mas não é o maior, viu, Vitão? Não chega ao salário de Coronado e Yuri Alberto. Né, Coronado tem que botar tudo, né? Você tem razão, porque se você. O salário é quanto o cara ganha, né? Exatamente. Se botar luva, que cai. Aí você tentar amenizar. Tentaram amenizar, né, o Vitão, usando a operação custa isso. Não, a operação é salário, CLT, direito de imagem. O Coronado ganha $2 por mês. De Luísa, dois por mês. E o Yuri Alberto é 2.200, me falaram. Então é muita grana. E o Cássio não chega a isso, tá? Eu ouso dizer que está até longe disso, viu? Então, assim, o Cássio, claro que não deve estar satisfeito na reserva, apesar de ser educado, de respeitar, de ser um cara que respeita os companheiros, ser um bom líder. Ele não deve estar satisfeito com esse momento. Está vendo o Carlos Miguel fazer alguns milagres, né? Como é que pode o Corinthians tomar pressão de América de Natal e de Nacional do Paraguai? Não era para o Carlos Miguel também estar brilhando no Corinthians contra esses dois times. Enfim, mas é o momento do Corinthians. E o Cássio agora com esse interesse do Cruzeiro. A proposta oficial não chegou, né? Mas eu acredito que se chegar... Você acha que o Corinthians vai pedir uma grana para o Cruzeiro em relação à idade do Cássio e tudo? Você acha que o Cruzeiro ainda pagaria, além de um alto salário, uma grana para tirá-lo do Corinthians? Eu acho que libera, viu, Vitão? O Corinthians paga um salário para o Cássio que deixaria de pagar, já é um dinheiro. Normalmente nessas coisas. Agora o Corinthians tem um problema que eu critico muito, não sei o que você pensa. O Corinthians, para trazer qualquer jogador de qualquer time, de Série A, B, C ou D, não tem nada de graça. Tudo tem que pagar alguma coisa. E o Corinthians libera todo mundo, pode ir, vai ser feliz. Assim, é um negócio, a banca paga, a banca recebe, né? Tem que ser. Então, se você não vai cobrar, com certeza o Corinthians tem um BO com o Cruzeiro antigo, aí deve de um jogador, precisa receber de outro. Todos os clubes têm uma dívida antiga de alguma negociação, de alguma coisa, alguma parte de renda, alguma coisa o Corinthians tem que pegar. Nem que for parte da renda do jogo, o primeiro jogo Cruzeiro e Corinthians em Minas, sei lá, alguma coisa, nem que seja simbólico, porque é muito fácil negociar com o Corinthians. O Corinthians contrata todo mundo pagando e todo mundo leva o Corinthians de graça. A gestão do Willian foram 3 anos disso. Então eu acho errado. Agora, o Cássio, apesar de eu falar isso, eu vou ser incoerente, mas eu não acredito em gente coerente, porque eu acho que tudo na vida tem exceção. O Cássio tem um tamanho e uma história que permite uma exceção. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. E o que você abre de dinheiro no salário e a história do cara merece que você faça alguma concessão. E eu não acho que a longo prazo vai ser bom para o grupo ter o Cássio no banco. Assim. É legal, ele fala no vestiário, dá aquela palestra de Laí Ribeiro lá, vamos lá, todo mundo vai ser feliz. Não sei quanto tempo isso é útil. Assim. Pode ser no primeiro momento tal. Porque assim, o Carlos Miguel foi muito bem, foi melhor em campo para a maioria das pessoas, inclusive para mim, nos últimos 2 jogos. Ele vai falhar, todo mundo falha. Quando o cara falhar e o Cássio estiver no banco, não vão lembrar dos milagres. Vão falar, o Cássio falhava, mas vão lembrar do Diego Souza, vão lembrar do Moses contra o Chelsea, vão lembrar de todos os títulos. Então, assim, eu não acho que tem problema bom. Essa é uma frase de jornalista, de torcedor, que eu nunca concordei. Problema sempre é ruim. Problema é problema, velho. Não é bom ter problema. Então, eu acho que vai acabar, se chegar essa proposta. Agora, também não dá para o Cássio abrir mão de uma história que ele tem no clube e lá recebendo poucos. Ele sabe que o Cruzeiro foi vendido para um cara que tem grana, que se ele vai chegar como símbolo da nova SAF. Mal comparando, que foi o Ronaldo lá atrás para o Corinthians, chegou um cara para. Vamos refundar o Corinthians, caiu, é o Ronaldo. O Cruzeiro não está fazendo uma refundação, mas é um novo começo, um novo dono. Ele chegaria com esse tamanho, assim. Chegou um goleiro ali, depois do Fábio, eles não conseguiram achar um goleiro que tem esse tamanho e tal. Então ele vai cobrar o que ele sabe a cobrança que ele vai ter lá, né? Porque lá ele vai ter a cobrança de toda a torcida grande sem ter a idolatria que ele tem do corintiano. Então as falhas que ele teve no Corinthians, que o corintiano falhou, mas tem crédito, lá ele vai chegar com crédito zero, né? Então ele vai ter que chegar fazendo milagre. Talvez ele tenha mais paz por conta da Fiel TT, né, que a gente chama, né, que era o antigo Twitter. Essa Fiel é chata demais, né? Pegou bastante no pé do Cássio e eu achei assim a gente fala muito em gratidão, vamos falar do Tite daqui a pouco, da escalação do Corinthians, mas querer o Cássio no banco de reservas, eu até aceito, mas tinha corintiano que não queria só isso, o cara queria mais, ele queria que o cara sumisse, fosse expulso do clube.
E agora já gera polêmica. Eu tô vendo no nosso chat aqui, ó. O Wilson Mota já tá bravo, o Cássio não vai querer sair, vocês estão malucos. No estádio não Tá tinha esse dizendo, cara, né? ninguém tá dizendo que ele vai querer, né? Enfim, o Giovanni falou que o Cássio cairia bem no Flamengo. Cássio é nosso, não sai, o Edmo Bento diz aqui. Enfim, já começa a gerar polêmicas, mas é uma questão realmente que hoje é uma verdade, o interesse do Cruzeiro é real, é um clube hoje que tem grana. O Cássio, existe aquela coisa do Grêmio lá atrás, talvez, né? O Cássio é gremista, não é? Enfim, ninguém nunca confirmou isso, né, o Vitão? Também falaram que falaram não, né? No início do ano, o Grêmio fez uma proposta para o Cássio, só que não é o mesmo momento, né? O Cássio hoje é reserva no Corinthians. Enfim, eu acho que o Cássio nunca esteve tão perto de sair do Corinthians, viu, Vitão? De todos os momentos que a gente já viveu, né, no Corinthians, que ele já viveu, claro, propostas que chegaram no passado, eu acho que tá chegando no final. Tudo bem, o contrato dele é até o final do ano, mas eu já começo a duvidar se realmente ele fica até o fim do ano. É que futebol tudo muda. Se o Carlos Miguel falhar no jogo contra o Flamengo, pronto, já vão começar a pedir o Cássio no gol. Né? O torcedor que não teve paciência com o Cássio não vai ter nenhuma com o Carlos Miguel. Agora, em relação ao Cássio, né, o torcedor falou aqui no chat, aliás, deixa o seu like, a gente está aumentando nossa audiência, conto contigo aí para você deixar o seu like para a gente subir ainda mais essa audiência. Aliás, ô Vitão, o Cássio no Cruzeiro não vai sofrer mais do que no Corinthians hoje, comparando os dois elencos e o momento dos clubes? O Cruzeiro vai lutar pelo mesmo campeonato que o Corinthians, pelo G16, é o que eu imagino. O campeonato do Cruzeiro é parecido com o do Corinthians. Acho que Corinthians, Cruzeiro e Vasco, dos times de camisa, são os que correm mais risco. E agora tudo mudou, né? Com essa tragédia no Sul. Aliás, minha solidariedade ao povo gaúcho. Não sei como vai reagir Juventude, Grêmio, Internacional, vai virar uma salada aí tudo, né? Mas em tese vai sofrer. Em relação ao Cássio, bom, ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho de família gremista. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, ele torce para Grêmio ou Inter, né? Não vamos ser hipócritas. De criança, ninguém nasce lá no interior do Rio Grande do Sul cantando, fazendo poropopó. A pessoa nasce no Rio Grande do Sul, ela torce para o Grêmio ou para o Inter. Me parece que ele era gremista, não era colorado. Mas, enfim, ele sempre respeitou a camisa do Corinthians e tem muitos jogadores que viram torcedor do clube pelo tempo de casa. Sócrates era santista e paysandu na infância, ele é do Belém do Pará, gostava do Paysandu e do Santos por causa do Pelé, virou corintiano. O Rivelino era palmeirense na infância, e tem casos aí para todos os clubes. O Careca, que é ídolo do São Paulo, era santista. O Ademir da Guia é filho do Domingos da Guia, ele torceu para o Palmeiras quando cresceu. Enfim, isso é de menos. Assim. Agora ele é gaúcho. No Rio Grande do Sul, as pessoas torcem para Grêmio e Inter. Ninguém torce para o Corinthians quando nasce no interior do Rio Grande do Sul. Né? Mas ele sempre respeitou, e eu acho hoje, se perguntar, ele vai ser corintiano, porque ele fez 10 anos do clube, vai virar uma estátua no clube, uma lenda, segundo jogador que mais jogou. Se deve ter uma relação com o clube. Agora, em relação ao Cássio, o Corinthians tem que se preparar para isso, porque assim, o Danilo, quando acabou, é uma história diferente, que o Danilo foi ídolo de um rival, o último ano dele foi muito ruim. E ele queria jogar mais um ano, não tinha mais condição. E o Corinthians falou, olha, não dá, tal, depois você volta, tal. Ele quis jogar, foi jogar no Vila Nova. Agora o Cássio, o que ele ganha, eu achei que ele fosse acabar esse ano e passar o bastão. Ele perdeu a posição antes disso. Então não faz sentido nenhum você renovar o contrato com o cara na reserva. Só que ele não tem idade para aposentar. Ele não é o Fábio que está com 43 anos. Ele não está com 39. Então é óbvio que ele vai jogar em outro clube. E é um jogador ainda de Série A. Nesse cenário, o melhor cenário possível é que ele jogue em Minas Gerais, né? Que não jogue no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, né? Que seriam rivais da torcida. Que aí, por exemplo, eu sou um torcedor, além de jornalista, que quando pedem, o clube sempre pede, né? Você deve ter votado também. Vota aí os maiores da história. Quando teve Calçada da Fama, eu fui uma das pessoas que votou, me pedindo voto lá. Na minha seleção todos os tempos, eu tirei o Gamarra, porque ele jogou um ano só no Corinthians e jogar no Palmeiras. Obrigado por nada. Então, para votar ele, eu ponho o Chicão. É meu jeito de votar. Não é o melhor jogador. Para mim, um jogador. E qual o outro zagueiro? Fiquei curioso agora. Chicão Domingos da Guia. Era Gamarra e Domingos da Guia. Porque eu tento fazer a história inteira de 10 para cá para não ficar só um time de 77 para cá. Mas assim, o Gamarra, dos que eu vi jogar, foi o melhor.
Só que foi um ano só de clube, e depois foi jogar no Palmeiras. Obrigado por nada. É assim que eu acho. Ele pode perder, ele perderia idolatria se fosse jogar num clube muito rival. O Ricardinho em 2002 foi para o São Paulo, depois foi para o Santos. Jogou muito. Para mim não é ídolo. Para mim ele é um grande jogador da história do clube, não é ídolo. Então essas coisas pesam. Eu acho que o Cruzeiro não mexeria na idolatria dele. Aconteceria, porque é inevitável de ter Cruzeiro e Corinthians. Como teve Fluminense e Corinthians, o Renato Augusto veio jogar aqui e foi aplaudido. Eu acho que o Cruzeiro não é um rival histórico, não tem nem tanta rivalidade entre as torcidas, assim, né? Como tem com outras torcidas, como tem com o Inter, por exemplo, que não é rival local, mas tem essa rivalidade aí desde 2006, depois 2007 e tal. Então, acho que o Cruzeiro é uma solução possível. A solução que o Corinthians quer, que ele saia do Corinthians e se aposente, não vai rolar. E ele ficar no banco mais 4 anos, não tem cabimento. Né? Então, eu acho que a solução do Cruzeiro... Só que na minha cabeça isso ia acontecer no final do ano, não tão já. Mas vamos aguardar. A proposta chegou, pode ser que antecipem os fatos, né, Samir? A proposta não chegou ainda. Houve a negociar, houve a conversa, discutiram assim, lá valores. Assim, olha, mas assim, não sei se a informação é igual a minha. Quando terça-feira perguntaram para a parte do Cássio, e aí, topa conversar? Top. Então é uma coisa. Já a conversa não morreu na terça-feira. Na quarta, aí chega do Corinthians pro Cássio. E aí, não, beleza. Assim, as coisas andaram a ponto assim, bom, podemos fazer uma proposta. Assim, e essa conversa que você falou aceita, já existiu. Já existiu. Já assistiu, isso que eu tô falando. Não teve proposta, mas já teve conversas que assim, podemos fazer negócio. Não está. Sim. Ele fala assim, olha, se tem esse Vicente Mateus, o Cássio é imprestável, aquela frase dele pro Sócrates, inegociável e vendável emprestável, a grande frase do Mateus. Não, é isso. Não morreu, morreria na terça. Não morreu. Tipo assim, não, conversar eu posso, podemos conversar. Aí as coisas. Aí chega no Corinthians, aí, podemos falar? Vamos falar tal. Não é proposta, mas já é negociação. Já é um flerte, para usar a palavra da sua época, que você fazia fute na praça. Já é um flerte, e mais do que isso, né? Discutindo valores, inclusive, então, mas ainda não decidiram se vão oferecer oficialmente o valor ou não. Queriam ouvir o Cássio, né? Quanto que ele ganha no Corinthians, se estaria disposto a mudar de clube, aquela coisa toda. Qual